Glória a Deus. Há um novo tempo para nós chegando, igreja. Amém? Devemos estar preparados para tudo aquilo que o Senhor vai falar com a gente nessa noite, no decorrer desses 5 dias. Ontem o nosso irmão, o pastor Douglas, trouxe uma palavra abençoada. E eu confesso que eu falei, Jesus, é isso que o Senhor quer falar com a sua igreja. Porque eu tinha o início de ministração idêntico ao dele. E eu falei, como Deus é bom, como a misericórdia dele alcança a gente. Amém? Então, antes da gente iniciar, o tema do nosso sermão é não resista à nova estação. Nós, como corpo, como igreja, nós estamos chegando em um novo tempo para nós, para cada um de nós. Para você que chegou há 13 anos atrás, para você que chegou hoje, ou para você que tem 1 ano, 2 anos, 5 de ministério, o Senhor tem algo novo para você nessa noite, amém? Então, da maneira que você sabe, vamos orar. Se você quiser, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Isso não é nenhuma obrigação, mas é a maneira de você honrar o Senhor e falar, Jesus, estou me desligando de tudo, de tudo aquilo que pode tirar a minha atenção nessa noite, de tudo aquilo que pode me atrapalhar, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom. E só por isso já seria suficiente, Senhor. O Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom amigo, o Senhor é o nosso conselheiro, Jesus. O Senhor tem liberdade, o Senhor está passeando no nosso meio, e por isso eu sou grato a Ti, Jesus. Eu repreendo todo o demônio que veio para roubar, Senhor, essa mensagem do meu coração e do coração dos meus irmãos. Que agora, Jesus, os nossos olhos e os nossos ouvidos sejam abertos para aquilo que o Senhor vai falar. Sabe, Jesus, que não seja a minha vontade, eu me diminuo, me faço menor nesse lugar, para que o Senhor cresça. A honra é sua, a glória é sua, o poder é todo seu, Jesus. Faça de nós, Senhor, algo novo. Faz, Senhor, uma nova estação nas nossas vidas. E por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Como eu falei, o tema do nosso sermão é não resista à nova estação. E o Senhor, Ele tem algo novo para nós como igreja. Como igreja, nós vamos começar a entrar nas estações do Senhor. Na verdade, se você olhar para aquilo que passou na sua vida até o dia de hoje, pode ser considerado uma estação. E o Senhor, Ele é perfeito, Ele criou 4 estações. Nós estamos deixando uma, estamos entrando em outra, verdadeiramente. Mas para nós, como corpo, como igreja, é um novo tempo. E você precisa ficar ligado para você não perder o tempo, amém? E eu quero, na verdade, falar um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. Ontem eu escutando o nosso irmão, o pastor Douglas, contando um pouco do testemunho dele, eu falei, Jesus, como o Senhor é misericordioso, como a sua graça de fato nos basta, né? Nós se aperfeiçoamos em Ti cada dia que passa, porque Ele é bom. E eu lembro que um dia eu cheguei aqui, eu acho que conversei com a minha esposa, nós estávamos vendo, a igreja acho que estava com 4 anos e meio mais ou menos, para fazer 5. E eu fui muito bem recebido. E cada dia que passou na minha vida, eu me senti amado aqui. Aqui foi um lugar que eu fui muito bem acolhido, as pessoas me amaram verdadeiramente, e eu não tinha nada para oferecer. E aí eu falei, Jesus, o Senhor é muito bom, a sua misericórdia de fato nos basta, e só isso já era suficiente. Só que eu fui muito resistente. Até que um dia eu chegasse a entrar nessa igreja, enfim, ou qualquer outra, eu vinha de outra denominação, e eu também era frequente. Só que eu não tinha a revelação da palavra, eu não sabia o que o Senhor tinha para mim. Eu não sabia verdadeiramente quem era Jesus para mim. E aí eu falei, cara, cheguei num lugar onde depois de muita insistência de pessoas semearam na minha vida. Como um tempo novo de igreja, é necessário que a gente tenha esse entendimento, porque nós vamos semear na vida das pessoas. Como profeticamente nós temos essa casinha, e eu convido você, no final do culto vai ser falado sobre isso, acredite no milagre. O Senhor, Ele faz grandes coisas, amém? E para isso, um dia pessoas semearam na minha vida, e hoje, né, lá em 2017, eu comecei a colher algo que alguém semeou na minha vida. Eu não semeei, alguém semeou.
mas o Senhor fez que essa semente germinasse. E aqui estou eu hoje, para a honra e glória do Senhor. Nunca imaginei estar aqui, estar diante de pessoas, falar aquilo que Jesus coloca no meu coração, como coloca no de todos vocês, e para mim é muito gratificante. Mas, parar de falar um pouco de mim, nós vamos para a palavra. O Senhor, Ele tem um propósito em cada tempo, amém? Nós precisamos de verdade, igreja, reconhecer quem Cristo é para nós. E nós vamos iniciar no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1. Eclesiastes 3:1, amém? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele vai continuar, verso 2, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. O Senhor, Ele sabe de todo o tempo, amém? Ele é dono de tudo, e há um tempo de verdade que nós precisamos plantar, porque quando chegar a estação própria para você colher, se você não plantou, você não vai colher, amém? E quando nós não plantamos, nós impedimos um processo natural. Depois que nós plantamos, com o passar do tempo, como eu falei que pessoas plantaram na minha vida, insistiram, tentaram que eu tivesse um dia aqui, e muitas vezes eu fui resistente, mas houve uma semente plantada no meu coração. E no tempo certo ela deu fruto, amém? Então, plante a sua semente, igreja. Não perca esse tempo, não perca essa estação que o Senhor está trazendo para nós. E eu queria trazer uma ilustração sobre como a nossa vida ela anda corrida. Como cada um de nós acabamos acelerando todo o processo. E acelerar o processo não quer dizer que as promessas de Deus vai chegar junto nessa velocidade. E trazendo para nós uma coisa que está muito natural, é a gente receber um áudio. Tem pessoas que não gostam, eu gosto de áudio. Eu não sou muito de acelerar, porque eu gosto de ter paciência ali, escutar, entender o que a pessoa está falando. Mas quantos de nós, quando vemos um áudio, já, pelo amor de Deus, pô, o irmão não podia ter mandado mensagem escrita? E aí se torna natural todas as vezes que você começa a pegar situações que vai te paralisar, que vai tirar o seu tempo, você acelera. E quando você acelera, não é que você não está dando crédito naquilo, mas você está mostrando que você não é muito paciente, sabe? E muitas das vezes você acaba respondendo algo que você nem entendeu, e essa é a realidade da grande maioria de nós. E todas as vezes que eu tento acelerar algum processo na minha vida, eu não entendo nada. As coisas começam a acontecer, e aí eu fico me perguntando, Jesus, por que isso está acontecendo? Será que eu não estou acelerando demais as coisas? Quando o Senhor fala que nós precisamos descansar nele, acreditar que Ele está no controle de todas as coisas, e glória a Deus, amém? E eu gosto bastante de filme de comédia, né? E esses dias eu estava procurando lá algo, e passou exatamente um achado assim. E aí eu falei, Jesus, o Senhor fala em cada detalhe com a gente. Eu não sei se todos assistiram, ou a grande maioria, mas esse ator, ele acha um controle, e esse controle ele tem o poder de começar a avançar as coisas que ele não acha interessante. Então imagina que você está aqui, não está interessante. Você, no mundo espiritual, você se desliga, e aí você avança. E na nossa vida, se nós não prestarmos atenção, a gente acaba fazendo isso. Acabei de dar o exemplo do áudio do WhatsApp, que é algo simples demais, e nós avançamos. Se tivesse 4x, era no 4x que a gente escutava as coisas. Você nem entendia nada. E aí, eu lembrando desse filme, né, eu falei, cara, quantas coisas ele perdeu. E eu pergunto para você, quantas coisas você já perdeu? Por não ter paciência, por não ter uns bons olhos, por avançar. Então, coisas na sua vida que você avança, não quer dizer que a promessa vai chegar rápido. Não quer dizer que aquilo que o Senhor colocou para você,
como ser humano, como natural, ela vai chegar para você. Se avançou, chegou. Mas pode ser também que ela chegue, mas o fruto não vai estar maduro ainda. Você não vai conseguir colher, vai estar verde. E aí você vai ainda fazer força ali para arrancar, porque é natural quando o fruto está maduro, você coloca a mão nele e parece que ele solta na sua mão. O fruto verde não, você faz força, você quer arrancar ele, porque você acha que ele está no tempo bom, e ele não está. Assim somos nós. Se a gente perder o tempo do que o Senhor está falando nessa noite para a gente, e avançar, você não vai colher um fruto. O fruto não vai estar maduro. Nós não estaremos prontos. E o Senhor, Ele não vai entregar. Não é que Ele não quer entregar. Ele sabe o tempo de todas as coisas. Lembra? Tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, colher. E aí nós precisamos estar atentos. E Eclesiastes ainda, no capítulo 3, no verso 9 e o 11, 9 até o 11. Ele vai dizer assim: o que ganha o trabalhador com todo esforço? O que será que nós ganhamos? Será que só porque eu avancei um processo na minha vida, com todo o esforço que eu fiz para ele chegar, que eu ganhei? O que ganha o trabalhador com seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. O Senhor controla todas as coisas. Por mais que eu me coloco nisso, muitas vezes eu tentei acelerar situações na minha vida para se preparar para aquilo, porque eu acho que eu sou merecedor disso. E eu nem estou preparado ainda. E o Senhor pede para eu desacelerar, e eu falo: Jesus, qual é a estação que eu estou vivendo? Porque imagina que agora está vindo um calor absurdo. Glória a Deus que eu amo calor. Não sou muito fã do frio. Mas se eu continuar com as roupas que eu estava na estação passada, cara, não vai dar certo. Agora, se eu colocar essas roupas também dessa nova estação, na antiga, também não vai dar certo. O Senhor, Ele criou um tempo oportuno, um tempo correto para cada um de nós. Se nós, como igreja, se a gente estiver preparado para aquilo que o Senhor vai fazer, você não tem noção, igreja. O Senhor precisava abrir os nossos olhos nesse momento, os nossos olhos espirituais, porque no natural a gente está vendo uma igreja decorada. Nesses 5 dias, pessoas vão subir aqui, vão falar da palavra de Deus, mas se os seus ouvidos espirituais estiverem fechados, na estação própria, você não vai ter semeado. Você não vai ter o que colher. Amém? Então, é tempo de plantação. Não vamos perder essa estação, amém? E Marcos 4, 26. Marcos capítulo 4, verso 26 e 29. Ao 29, desculpa. Marcos 4, 26 ao 29. A parábola da semente, amém? Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vemos que nessa parábola, quando este homem ele semeia, ele lança a semente dele, ele confia plenamente no Senhor. Fala que chega a noite e o dia, né, verso 27, e estando ele dormindo ou acordado, a semente germina. Porque houve uma semeadura. Ele confiou. E para muitos de nós estamos dormindo no tempo de plantar. Entenda uma coisa, igreja. Se a gente perder o time, se o tempo passar, se essa estação passar e nós não semearmos, e a gente dormir confiando que o Senhor vai fazer todas as coisas,
Ele fala que é Ele que faz o processo. O processo de germinar é o Senhor que vai fazer. Mas há um processo antes. E se você estiver dormindo, você não vai ficar ligado. Você não vai plantar. E aí não adianta, porque qual que é a diferença de cada um de nós aqui hoje, nessa noite? A diferença é que tem pessoas que já plantou, tem pessoas que estão plantando, e tem pessoas querendo colher sem plantar. E aí não vai dar certo. Então, para esse tempo novo, é necessário como igreja que a gente plante. O Senhor está chamando a gente para viver essa estação. Como eu falei, alguns de nós já vai estar na colheita, e glória a Deus. Alguém já recebeu o galardão de ter semeado na minha vida, de ter semeado na sua. Está lá, preparado para o grande dia ele receber. Então, nessa noite é importante que a gente entenda isso. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 3, 6 ao 7. Primeira Coríntios 3, do 6 ao 7, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Quem fez crescer? Mas quem plantou? Cada um de nós. Aqui está falando que Paulo escreveu ao Coríntios, que ele plantou, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Então, quando cada um de nós aqui, a gente plantar nesse tempo agora que chegou, quem vai fazer crescer? Deus. Amém? Deus, ele é excelente. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Sem Jesus nós não somos nada. Não somos capazes de fazer nenhuma semente que a gente planta ela germinar. Amém? Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Aleluia. Então Deus, ele muda tempos e estações. Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Antes de você subir essas escadas hoje, ele já sabia que uma estação nova ia chegar para você. E glória a Deus por isso. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, no verso 21. Daniel 2, 21. Aleluia. Fala assim: Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Então, quem que faz todas as coisas, igreja? Jesus, ele faz uma coisa nova. Ele muda as épocas, as estações. Amém? Glória a Deus. Então, as mudanças, elas não são aleatórias. Deus, ele está no controle de todas as coisas, sobre cada estação da nossa vida. A gente só precisa estar ligado, né? O nosso Deus, ele é um Deus de estações. Como ele falou que ele muda todas as coisas, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Amém? Quem sabe o melhor para nós? Deus. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. E eu quero ler Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 2. Isso aí, Jeremias 18, 2. Amém. Diz assim: Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O Senhor, ele falou muito forte comigo, porque quem é o oleiro é ele. Só existe um oleiro, e esse oleiro é o Senhor. Agora, vaso, cada um aqui é um vaso. E o vaso, ele tem direito de escolher o que ele vai se formar? Ele não tem direito. Eu posso querer. Ah, Senhor, eu não quero ser um cara que vai operar na mídia. Eu quero estar ali na porta, na operação, recebendo as pessoas. Mas o Senhor, ele sabe o que é bom para mim.
Pode ser que eu falo, Senhor, eu não quero esse emprego, eu quero aquele emprego. Mas só o Senhor sabe aquilo que Ele vai fazer na minha vida, na onde Ele me colocou, na onde a planta dos meus pés pisou. E enquanto o barro ele não entende que quem molda ele é o oleiro, ele sempre vai quebrar. Sempre vai dar errado. Porque tem a minha vontade como ser humano e tem a vontade de Jesus para mim. E todas as vezes que eu nego essa vontade, o Senhor, se for necessário, Ele vai me quebrar e Ele vai me refazer. Até que eu esteja moldado de acordo com o que Ele tem para mim. Com o que Ele quer para a minha vida. E então é necessário que a gente confie totalmente no Senhor. Assim como Ele fala na palavra dEle. Se a gente estiver cansado, a gente vai lá, troca o fardo com Ele e fala, Jesus, me capacita para que eu continue. Não deixa que eu me canse disso. Mas o grande problema é que de todas as coisas que o Senhor já fez na nossa vida, a nossa memória ela é muito curta. A gente tem uma fé, amém? Eu tenho uma fé, a igreja tem uma fé. Independente se ela é pequena ou se ela é grande, nós temos ela. E o Senhor fala que mesmo que ela seja pequena, é suficiente. Ele que vai fazer todas as coisas. Então é necessário, Jesus, eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Só me mostra o caminho. Só cria os rios em meio aos ermos. Sabe, para que não fique tão pesado. Mas o Senhor, Ele não vai te tirar. Ele vai te permanecer no caminho que Ele trilhou para você. Porque é necessário. O fruto, para ele chegar, está no tempo de colher, é necessário que você tenha toda a paciência, que você regue, né? Que você adube. Às vezes, todas aquelas bagagens que você vem carregando até hoje, elas já estão velhas. E o que acontece quando nós tentamos colocar um vinho novo no odre velho? Ele rompe, porque um novo tempo chegou, e os seus odres precisam estar novos, para que o vinho que o Senhor vai derramar sobre nós, cara, a gente consiga segurar aquilo, porque vai ser explosivo. Então barreiras vão ser quebradas, nós vamos viver algo novo de Deus. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 43, no verso 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Diz assim: esqueçam o que se foi, não viva no passado, veja, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês a não reconhecem? O Senhor está fazendo uma coisa nova, é Ele que está falando, não sou eu. Esqueçam tudo o que se foi. E o Senhor me deu uma visão esses dias, de pessoas chegando, sabe, com aquelas malas de viagem, que aqueles caras que vão subir montanha colocam nas costas? E nessa visão, cada pessoa ela tinha uma mala e ela começava a caminhar e começava a aparecer novas malas sobre ela. E isso fala muito de fardos que a gente vem acumulando no decorrer da nossa vida, na nossa experiência com Deus, da nossa vivência do que Ele tem. Mas para essa estação nova, você precisa chegar num lugar que o Senhor vai te levar e tirar tudo aquilo que ficou para trás. Tudo aquilo que você trouxe até hoje, você precisa abrir mão. Porque só dá para viver o novo aquele que está preparado. Aquele que tirou o odre velho, está com o odre novo e fala, Jesus, é um tempo novo sobre a minha vida, derrama aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Em nome de Jesus. E isso fala muito sobre em quem nós confiamos. Largar tudo, igreja. Eu sei que pode parecer loucura, porque você vai achar que foi você que fez todas essas coisas. Foi com o suor do seu trabalho que você chegou até aqui. Para muitos é assim. Para mim, muitas vezes foi assim também. Eu retive muitas coisas quando eu iniciei aqui, com medo de entregar, porque eu colocava minha dependência em mim. E quando virou uma chave na minha cabeça, quando eu tive uma metanoia radical de fato, eu falei, Jesus, se o Senhor não estivesse comigo, eu acho que eu nem tinha conseguido chegar a conquistar isso. E se o Senhor me pedir nessa noite, eu tenho que estar disposto a entregar. Então, como os fardos que você já carregou até aqui, como situações que você trouxe até hoje, o Senhor fala e continua falando. É um tempo de você entregar. A multiplicação dos pães e dos peixes, ela só ocorreu porque alguém entregou.
Alguém disposto a entregar alimentou uma multidão. E aí imagina que alguém se levanta nessa noite e está disposto a entregar aqui algo para que uma multidão como nós sejamos alimentados. Amém? Isso é espiritual, eu não estou falando do natural. Se você estiver disposto a chegar aqui e entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, essa nova estação ela vai chegar maravilhosa. Porque imagina que, como que você sabe que chegou uma estação nova? Como que nós sabemos como que vai chover? Às vezes não dá aquele cheirinho de chuva, você abre a janela, você fala, vai chover. Cara, quem que deu essa ideia nossa da gente sentir o cheiro da chuva? Deus é perfeito, Ele sabe o que eu e você, o que nós precisamos. Então, quando essa estação chegar, você vai começar a sentir um cheiro de algo novo para você. O Senhor, Ele vai te mostrar que tudo aquilo que você semeou, às vezes chorando, o que que a palavra fala? Que você vai semear chorando. Você vai lá, mas como que você vai voltar? Você vai voltar alegre, você vai voltar com júbilos, porque o Senhor, Ele não é um homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, mas nós precisamos nos posicionar. Amém? Glória a Deus. O Senhor, quando Ele foi lá em Mateus 4:1, vai falar que assim quando Jesus Ele foi batizado, né? João Batista está batizando no Rio Jordão, e aí ele avista, e ele fala, chegou aquele que eu não sou digno de nem desatar as sandálias dele. E imediatamente, quando Jesus é batizado, para onde que ele vai? Para o deserto. E promessas ou propósitos, eu não sei como que você, da maneira que você olha, da maneira como o Senhor fala com você, antes de você pegar isso, de você tomar posse daquilo que o Senhor já entregou para você, é necessário que você passe pelo propósito, por um tempo, e esse tempo se chama deserto para muitos. Só que o Senhor, Ele sempre vai te avisar, porque você precisa estar preparado, amém? Lembra, se a gente estiver desligado, vai passar esse tempo. A igreja um dia, quando eu cheguei, ia fazer 5 anos, hoje está fazendo 13. O que eu plantei de lá para cá, eu tenho certeza que eu renunciei bastante coisa. Eu estou preparado hoje mais do que naquele dia, de renunciar muito mais. Do Senhor fazer na minha vida a vontade dEle até ela ser completa. Porque se não for assim, nada faz sentido. Eu subir aqui e falar aquilo que Ele colocou no meu coração não tem sentido, se não for total. Jesus, Ele foi total, Ele foi completo. A entrega dEle foi genuína. E para cada um de nós nessa noite, se a gente não for genuíno com aquilo que a gente está semeando, se a nossa ideia for barganhar com o Senhor, você não vai semear nada, ou você não vai plantar nada e nem vai colher, porque quando você for lá ceifar, cara, não vai ter fruto, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, o Senhor é bom, amém. E eu trouxe uma ilustração de que enquanto nós, como filhos de Deus, ou filhos espirituais da nossa liderança, a gente precisa dar um passo de fé. E para eu estar aqui hoje, falei, Jesus, é a sua vontade. Se for por mim, eu nem vou. É o que o apóstolo ministrou para a gente, domingo retrasado. A presença de Deus, se ela não estiver com a gente, nada faz sentido. E eu assisti no documentário sobre como uma águia ela cuida do seu filhote. Eu gosto bastante dessas coisas também. E eu vi que a águia, conforme ela vai planando assim, ela vai pegando voo, ela fica balançando as garras dela para um lado e para o outro. E eu falei, que negócio louco, né? Uma hora eu vou entender por que ela faz isso. E o mais interessante é que quando ela tem o seu filhote, ela sobe na mais alta montanha, ela faz o seu ninho, ela estabelece, ela começa a proteger, mas quando o filho dela, quando o filhote, ele toma ali um certo tempo de vida, ela empurra ele do ninho. Ei, chegou a hora. E para muitos de nós, chegou a hora de você ser empurrado dessa estação. Senão você não rompe. Senão você não vai romper. Você vai continuar querendo viver uma estação que não é mais para você. E aí você não vai conseguir fluir. E quando a águia ela empurra o seu filhote, se ele não conseguir voar, esse voo dela, que ela fica agarrando, é para que ela não perca o tempo de pegar o filhote. Há tempo de dar uma nova oportunidade para ele. E quantas oportunidades o Senhor já deu para nós? Fomos empurrados de quantos ninhos já? Cara, você está preparado.
Antes alguém falava para mim, vai lá, Mike, ministra a oferta. Eu, não está no tempo ainda. Ainda não, eu falava, ainda não. Cara, mas pessoas foram me empurrando. E saber com quem nós andamos, cara, faz a gente crescer. Se você ficar andando com pessoas que querem viver a mesma estação que você, sem nem ser a estação dela, você não dá fruto. Você não vai viver o novo de Deus. E aí, quando esse tempo chegar, você ainda vai estar despreparado. Você vai ser esse filhote. Que aí o seu pai tem que ir lá, pegar você de novo, colocar no ninho, te dar alimento. Mas algo tem que romper nessa noite, igreja. Quem está entendendo que isso é espiritual? Há um tempo novo para a gente como igreja. Há um tempo novo que está chegando para nós, como liderança desse lugar, que eu nem sonhava. E eu falei, Jesus, eu estou entendendo, é uma nova estação. Eu preciso ser radical nisso, senão não vou viver, vai passar o tempo. E daqui quando passar mais um ano, no próximo aniversário, cara, eu quero estar colhendo o que nós estamos plantando hoje. Vidas restauradas, vidas transformadas, um lar abençoado. Porque quantos de nós já choramos, já subimos essa escada aqui, sem nem ter perspectiva, nem querer vir para cá. E aí o Senhor fala, continua, continua. O processo a gente não entende. De fato, se a gente for ficar olhando e falar, Jesus, está chegando? É igual quando nós vamos viajar e os nossos filhos ficam assim, pai, está chegando? Não, ainda não. Chegou na metade. Aí uns falam, ainda? Imagina nós falando para Jesus, Jesus, está chegando? E ele fala, ainda não. Aí você fala, pô, Jesus. E aí você vai de novo, porque com criança é assim, né? Não dá nem 5 minutos. E aí, pai, agora está chegando? E aí o Senhor pergunta para você, você está preparado? Estamos chegando, igreja. Fizemos 13 anos agora, e só é o início daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui. Mas é garantido que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Amém? Glória a Deus. Salmos, capítulo 1, verso 3. Salmos 1, verso 3. Diz assim, é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A gente podia parar aqui, igreja. Se a gente entender isso, é como uma árvore plantada à beira das correntes. Dá fruto no tempo certo. Você só vai frutificar na estação própria. Mas eu vou ser bem taxativo. Se você não plantar, essa estação vai chegar para você. E aí a sua árvore, ela não vai estar sendo uma árvore frondosa. Porque qual que é a ideia de você ser uma árvore, ser uma coluna? É em tempos de sequidão, você ser sombra, você ter água para quem precisa, você ter o fruto. Lembra que o fruto ele só dá na estação certa? E ele não vai dar um fruto que não vai estar maduro. Então nós vamos estar preparados como igreja, a gente vai estar com o nosso fruto maduro. Pessoas vão se achegar a você, porque a árvore frondosa, ela serve para dar descanso para aqueles que ainda não chegaram lá. Amém? Muitos aqui já podem ser essa árvore. Outros, como eu falei, depende da sua perspectiva. Como que você se enxerga hoje? Se Jesus fizer essa pergunta para você, você está sendo semente? Você já enraizou? Como que está? Como que Jesus tem falado no seu coração? Você é uma árvore que já está fazendo sombra para aquele seu amigo que está necessitado, para os seus pais dentro de casa. Pais, você está sendo essa árvore para os seus filhos? Porque não adianta só a gente colocar as crianças no Kids aqui e nem perguntar o que ela aprendeu na escolinha. Ser árvore frondosa vai muito mais além do que isso. Muito mais. E o Senhor, Ele tem algo novo para cada um de nós. Eu sinto muito da parte de Deus, o Senhor, Ele me deu uma palavra esses dias. Em todo o tempo nós precisamos estar com a mente conectada. E eu sentia que eu estava muito atarefado. Por muito tempo eu procrastinei. Eu deixava as coisas do dia a dia tomar o meu tempo com Deus. E eu falei, Jesus, parece que eu não te ouço mais.
E quantos de nós, na correria, acelerando tudo, o áudio do WhatsApp, pulando aquilo que não é tão interessante. E às vezes a gente perde o tempo até com os nossos filhos, mas com o patrão não, com o chefe não, né? Não é verdade? Com o videogame não, com os filmes, maratona Netflix, mas o tempo precioso com a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, a gente está perdendo. E aí eu falei, Jesus, eu preciso escutar a sua voz. E aí o Senhor me deu uma palavra que chama Efatá. Eu já tinha lido, mas sabe, lá atrás, e eu comecei a ir mais para o Novo Testamento, falando, Jesus, me ensina como que eu caminho junto contigo. E eu tomando banho, eu viajo, porque eu não tenho coragem de pegar o microfone aqui, que eu não sou, né, a galera do louvor, cantar aqui, porque imagina que não vai ser uma maravilha, mas, cara, eu e Deus lá, eu não estou nem aí. Eu falo, Jesus, é para ti, Pai, é o meu melhor. E o Senhor, Ele me deu essa palavra. E aí eu passei isso para a nossa liderança, né? E o apóstolo, ele ministrou algo na minha vida. E eu falei, é isso, Jesus. Os meus olhos e os meus ouvidos, eles foram abertos. Agora o Senhor pode falar que o seu servo ouve. E eu vi que não era coisa da minha cabeça eu estar vivendo algo novo. Porque eu procrastinei muitas vezes para estar aqui. Para um dia o Senhor começar a fazer algo na minha vida. Como cada um de vocês pode ainda hoje estar ouvindo essa palavra e falar, Senhor, ainda não está no tempo certo. Querendo você entender que você sabe todo o tempo, mas só Deus sabe o tempo certo. A nossa função só é confiar, amém, igreja? Ainda tem tempo ali, né? Glória a Deus. Então nós fomos chamados para ser árvore frondosa. E hoje, Jesus fazendo essa pergunta para você como Ele fez para mim. Você está sendo árvore para as pessoas que estão ao seu redor? Se Jesus te perguntar hoje, como Ele está perguntando nessa hora, você está sendo árvore frondosa para as pessoas ao seu redor? Se as pessoas chegarem até você, vai ter sombra, elas vão encontrar descanso? Ou vai estar uma bagunça? Ou não vai ter folha para proteger, o sol vai queimar, e ali ninguém vai querer estar perto de você? Então o Senhor chama a gente para ser uma árvore frondosa. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele está dando tempo para nós. Tempo e fora de tempo, a gente precisa meditar na palavra dEle. Para tudo isso, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Aleluia, glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. As coisas velhas, igreja, a gente já deixou. As bagagens nós já largamos. O Senhor vai fazer uma coisa nova. E você não vê que ela já chegou? Você está conseguindo contemplar isso? No decorrer desses 30 minutos, não sei, 20, 40, que nós estamos escutando o que o Senhor está falando com a gente. Você já largou suas bagagens aí? Tudo aquilo que você subiu essas escadas, com expectativas, com problemas lá fora, com pensamentos do que o Senhor ia fazer hoje, você já largou? Está preparado para viver aquilo que o Senhor tem? Ou você ainda é um simpatizante? Porque quando eu não conheci verdadeiramente a Cristo, eu era um simpatizante do Evangelho, ou de outra denominação, de outro ministério, mas eu era um simpatizante. Pessoas que são simpatizantes, elas não são participantes. Elas não participam daquilo que o Senhor tem para ela. Elas não conseguem agregar no reino. Ela não se vê nisso, simplesmente ela não se vê. Porque ela vem, tá bom, tá legal, e ela vai embora. Aí ela vai lá, consulta outros deuses, e para ela tá legal também, ela vai embora. Ou ela vai lá porque ela acha que em outros lugares, né, mais escuros, tá bom para ela, mas em todo lugar que ela colocou o pé dela, ela nunca teve uma entrega radical, porque ela era uma pessoa perdida. Quem anda perdido não sabe para onde vai. Mas quando você é um participante do que o Senhor tem para você,
como o que o Senhor colocou no nosso coração como tema, de até que a casa esteja cheia, não é para que aqui no natural essas cadeiras todas estão cheias, mas seria interessante se você falasse: Jesus, é o desejo do meu coração falar da palavra para o meu irmão, para o meu pai, que ainda não está aqui, para o meu amigo que ainda não sentou nesse lugar. Mas a ideia da casa cheia é uma casa celestial. A parábola do grande banquete, ela não é para nós aqui, que vai ter uma mesa e você vai sentar e você vai comer. É espiritual. Até que a casa esteja cheia do Senhor. Para que um dia não vá só eu, não vá só você. E pessoas que nós tivemos a oportunidade de levar uma palavra dessa e falar: tem um tempo novo para você, pai. Tem um tempo novo para você, filho, amigo, esposa, marido. Mas a estação ela vai chegar. E como nesse banquete há lugar na mesa para todo mundo aqui. Pode olhar para o seu lado. Se tiver uma cadeira vazia, precisamos ser mais ousados. Levar a palavra com convicção daquilo que o Senhor tem para nós. Para que amanhã, sabe, amanhã, sábado, domingo, a próxima quarta, o próximo domingo, todas essas cadeiras, as pessoas tenham dificuldades para achar lugar para sentar. Senão a gente não está levando a palavra de Deus a sério. Senão só está bom para mim chegar aqui, sentar e escutar aquilo e ir embora e falar: Jesus, sua graça me basta, o seu amor se aperfeiçoou em mim. Está ótimo, já posso ir para minha casa. E o seu próximo? Como que vai ficar? E quando você, depois dessa palavra, sentar numa cadeira e pegar outra vazia do seu lado, como que Jesus vai estar falando para você? Como que vai estar esse tempo? Não perca o tempo, igreja. É um tempo da gente se preocupar em plantar. Um dia alguém plantou na sua vida. E nós precisamos orar por essas pessoas. Porque pode ser que muitas delas também não estão no caminho. Não permaneceu no caminho. Ensinaram o caminho que a gente devia andar, mas não no caminho, mas o caminho, que é totalmente diferente. Muitos ensinaram no caminho. E aí chegou nessa trajetória e começou o fardo ficar pesado. Esqueceu de largar a bagagem, as coisas velhas. Trouxe nós até hoje aqui. E aí em um determinado tempo já não fez mais sentido. Porque ainda estava cheio de coisas velhas. Virando um acumulador. E o Senhor chama a gente hoje para entregar, para viver o novo. Para que essa nova estação você esteja cheio de vigor. Cheio daquilo que Ele tem para você. Que você não perca o tempo, amém? Se coloque de pé, por favor. Eu já estou finalizando. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 6, verso 9. Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Quem está cansado, igreja? Amém, glória a Deus. Ninguém está cansado, porque é o que a palavra de Deus diz para nós. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se você não desanimar. Há um ânimo novo para nós como igreja. Há um tempo novo chegando, uma estação nova. Se você não desanimar, o Senhor fala. É a palavra dele que garante, não é a minha. No tempo próprio você vai colher. Glória a Deus, aleluia. Se a gente tiver fé, mas se a gente não esquecer do que o Senhor já fez, se a gente tiver memórias de gratidão, nós vamos chegar lá, igreja. É a palavra dele que está falando. Então continue a semear, mesmo quando não vier os resultados imediatos. Se você continuar acelerando os processos na sua vida, você não vai colher no tempo certo. Não vai estar o fruto na estação própria. Não vai estar maduro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele fez uma pergunta para mim, eu quero fazer para você. E da maneira que o Senhor vai falando com a igreja hoje, nessa noite, eu quero que você fique à vontade
se é tempo para você reconciliar, se é tempo para você perdoar, se é tempo de você abraçar, de você amar. Eu peço que você fique à vontade, que você venha aqui na frente, mas não perca o tempo. Nessa noite o Senhor vai fazer uma coisa nova na vida de cada um aqui, amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Então eu quero que você fique à vontade, que você venha aqui na frente, que você entregue para o Senhor sem as bagagens. Mas se você estiver precisando chegar aqui e entregar toda a bagagem nessa noite, é o tempo certo também. E o Senhor, Ele pergunta: alguém aqui hoje deseja viver essa nova estação de Deus? Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que Deus, Ele muda os tempos e as estações. Para viver o novo exige renúncia, igreja. Não tem como você viver o novo se você não renunciar. Amém? Glória a Deus. O novo, para quem não é nascido em Cristo, pode ser nessa noite também. Se você precisa aceitar Jesus, também é tempo de você vir aqui e falar: Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero esse Deus que fala na vida de tantas pessoas e às vezes parece que eu estou surdo. Como um dia eu também achei que os meus ouvidos estavam tampados e hoje eles foram abertos. Ou melhor, lá em 2017 ele foi aberto. E cada dia que passa eu escuto o Senhor falando que há um tempo novo para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos frutificar, igreja, na estação própria. Persevere no processo, não desanime, não desfaleça. Nós vamos colher como igreja. Amém? Glória a Deus. Lucas 4,15, não precisa colocar, vai falar desse grande banquete. E eu quero encerrar assim essa noite. O grande banquete era o início da minha ministração. E eu falei: Jesus, seja no início, seja no final, o importante é que cada um de nós venha aqui e tome o seu lugar. Não tem como, o Senhor, Ele tem um lugar para cada um de nós. Então não pense você que se você chegar aqui atrasado, você ficou sem lugar. Para cada um de nós tem uma cadeira aqui reservada. Tem um lugar pronto, preparado para o Senhor vir aqui e te amar. Mas eu quero que você tome posse dessa palavra nessa noite, igreja. E rompa, amém? Levante suas mãos, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um nessa noite que está com as mãos levantadas, Jesus. Um novo tempo, Pai, uma nova estação, algo de novo chegando para nós como igreja, Jesus. As coisas velhas já passaram, Senhor, eis que tudo se fez novo. Aqueles que um dia semearam, Senhor, chorando, estão retornando hoje, Senhor, com alegria, com júbilos. E eu declaro sobre cada um, papai, em nome de Jesus, há tempo de plantar e tempo de colher. E hoje, nessa noite, Jesus, cada um de nós estamos recebendo da porção dos céus. Cada um de nós estamos tomando posse, Jesus, da nossa cadeira celestial. O convite do banquete, papai. Nós estamos hoje alinhando as nossas vidas. Nós estamos hoje falando sim para o Senhor. Sim para aquele banquete que o Senhor um dia nos chamou e por muitas vezes nós recusamos, mas hoje a sua igreja ela está se posicionando, papai. Nesse tempo novo que nós estamos vivendo, há uma posição sendo implantada e eu te agradeço e te glorifico, Jesus. Nos leva agora, Jesus, a abrir os nossos olhos, que os nossos olhos espirituais, a nossa mente esteja ligado em Ti, Senhor, e que em nome de Jesus a gente não perca o tempo. Amém? Glória a Deus. E igreja, o Senhor Ele fez um convite para nós. O convite do rei foi colocado à mesa. E eu convido você, nessa hora, a sair do seu lugar, a vir tomar posse, deixar toda a bagagem que você chegou até nessa noite, e você venha tomar o seu lugar na mesa. Há um convite preparado, há uma mesa posta para nós. E eu quero convidar você a perder a timidez, a perder o seu achismo, e que você possa vir aqui e falar: Jesus, essa estação nova eu não vou perder o tempo, eu vou entregar, Jesus, porque o milagre só vai acontecer na sua vida quando você estiver disposto a entregar. Se você não entregar, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer de qualquer jeito, mas enquanto você reter, você não recebe verdadeiramente aquilo que o Senhor tem.
O louvor ele vai continuar. E eu quero declarar sobre a sua vida essas palavras. Que algo novo começou. Uma nova estação chegou. É tempo da igreja entender que o Senhor tem algo novo para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Você pode erguer suas mãos aos céus comigo? Dizer obrigado, Jesus. Fala assim: eu creio que essa estação tem a ver com a minha vida, com a minha história. Porque da maneira que eu vivo, assim é neste lugar. Da maneira que eu creio, na minha casa, em meu trabalho, na minha vida, eu creio aqui neste lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, hoje eu recebo esse tempo novo e faço-me pertencente desta palavra. Tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia.